Meus cumprimentos e a satisfação de falar sobre uma personalidade importantíssima do pensamento, da história, da literatura, da defesa do petróleo, um bom brasileiro, Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato. 5 nomes: José Bento Renato Monteiro Lobato. Nasceu em Taubaté em 18 de abril de 1882. Escritor, ensaísta, tradutor, editor, ativista, diretor e produtor. Formado em Direito, atuou como promotor público até se tornar fazendeiro, quando recebeu uma herança deixada pelo avô. Lobato se engajou na luta em prol da exploração de ferro e petróleo, como forma de acelerar o desenvolvimento nacional. Um bom brasileiro. Em função dessa postura, foi preso e perseguido pelo governo Vargas, o governo de Getúlio Dornelles Vargas. Monteiro Lobato, autor de contos, artigos, críticas, crônicas, prefácios, cartas, livros sobre a importância do ferro, 1931, e do petróleo, com o livro Escândalo do Petróleo, em 1936. Bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Escreveu um único romance, O Presidente Negro, que não alcançou a mesma popularidade que suas obras para crianças, que entre as mais famosas destacam-se Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e O Pica-Pau Amarelo. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes. Pedrinho, personagem que o autor se identifica quando criança. Visconde de Sabugosa, o sábio sabugo de milho que tem atitudes de adulto. Cuca, vilã que aterroriza todos do sítio. Saci Pererê e outros personagens que fazem parte da família obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar, publicar livros também no Brasil. Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis. Outras obras infantis, como A Menina do Nariz Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, Noivado de Narizinho, O Pó de Pirlim-Pim-Pim, Emília no País da Gramática, Memórias de Emília, O Poço do Visconde e A Chave do Tamanho. A Barca de Gleire. Fora dos livros infantis, escreveu obras literárias, tais como O Choque das Raças Urupês, A Barca de Gleire e O Escândalo do Petróleo, a que já me referi. Nesse último livro demonstra todo o seu nacionalismo,
posicionando-se totalmente favorável à exploração do petróleo no Brasil, apenas por empresas brasileiras. Em 1918, no seu livro Urupês, Lobato criou seu célebre Jeca Tatu, que se tornou um símbolo do caipira brasileiro e do atraso das regiões remotas. A revista no Brasil. De personalidade muito dinâmica, Lobato se mudou para São Paulo e fundou a Revista do Brasil, seguida de uma editora, a Monteiro Lobato e Companhia, primeira editora nacional, primeira editora no Brasil. Muito crítico e rebelde, entrou e saiu de prisões várias vezes, chegando a ser exilado. A partir de uma pesquisa de opinião que promoveu no jornal O Estado de São Paulo sobre a figura do Saci, lançou seu primeiro livro, O Saci Pererê. Em 1927, mudou-se para os Estados Unidos como adito comercial do Consulado do Brasil, mas em 1930, com a queda de Washington Luiz no Brasil, foi exonerado de seu cargo e voltou ao país para começar aquela que seria a sua fase mais complicada. Lobato descobriu o mundo espiritual e alguns escritos de Lobato também passaram pelo espiritismo, conforme apresenta o livro Monteiro Lobato e o Espiritismo, de Maria José Sete Ribas. Utilizando-se de um simples copo com as letras do alfabeto recortadas em torno, ele conseguiu provas impressionantes da sobrevivência e da possibilidade da comunicação com os espíritos. O Livro Espírita de Lobato reúne as atas das sessões mediúnicas realizadas entre 1943 e 1947. Por curiosidade, eu vou contar a história de Lobato com seu amigo em São Paulo. O amigo tinha um sítio que estava louco para vender. Já há muito tempo tentava passar o sítio para frente e não conseguia comprador. Encontrando com Lobato na rua, pediu a ele se seria possível ele redigir um anúncio para que ele conseguisse vender o sítio. Lobato fez o anúncio dizendo que era um sítio maravilhoso, cercado de árvores frutíferas, um pomar realmente muito bonito, tendo próximo um riacho em que podia ouvir o barulho das águas durante a noite. As árvores produziam sombras que dava realmente uma situação especial à casa, que era cercada de varandas. Um luxo de vida, porque tudo era bonito na sede daquele sítio. A visão dos animais nos pastos, a visão das montanhas à distância. Era realmente um sítio que merecia ser comprado. Publicado o anúncio ou não, possivelmente não publicado. 15 dias depois, ele se encontra com um amigo e, curioso, pergunta: vendeu o sítio? Ele dizia: meu caro amigo, vender como? É o sítio mais bonito que eu já ouvi falar e que eu conheço. Maravilhoso. Vender? Jamais. Eu compraria outro se achasse igual. Então é assim a beleza do texto, das figuras literárias, da impressão de uso da língua portuguesa que tinha Monteiro Lobato. Um escritor realmente bom de sempre ser lido, não só por crianças, que eram seus leitores mais comuns, mas por todas as pessoas.
Então, terminando, eu digo que Monteiro Lobato faleceu em São Paulo em 4 de julho de 1948. Grande Monteiro Lobato.